Fala pessoal, então a live de hoje será sobre um tema bastante interessante aí. Vocês até estão vendo que eu não estou hoje com slides nem nada assim, e estou fazendo aqui sem nenhum preparativo, sem nenhum roteiro nem nada assim. Então simplesmente eu vou ter um bate-papo aqui com vocês, um bate-papo bem, vou tentar não complicar demais, tá? Mas basicamente o que a gente vai ver aqui é o seguinte: a gente vai ver como as teorias do Deleuze e Guattari, que são expostas aí no Anti-Édipo. Para quem não sabe, Deleuze e Guattari são dois grandes filósofos pós-modernistas, são dois dos mais famosos filósofos pós-modernistas, e a gente vai ver como as teorias deles se aplicam a esse mundo da IA e podem ajudar a predizer um pouco do que será o futuro com a inteligência artificial aí. Então, o Deleuze e o Guattari, eles são, como eu comentei, pós-modernistas, filósofos. Para a gente entender isso, a gente tem que entender o que é o tal do pós-modernismo, né? Então, basicamente, vamos dizer que o pós-modernismo é uma corrente aí, o pós-estruturalismo, são correntes que vieram tentando derrubar a ideia de que existe uma verdade absoluta. Ponto. Resumidamente, lógico que é muito mais complexo do que só isso, mas aqui, para nossa finalidade, a gente vai considerar apenas esses elementos aí. Ou seja, de que a finalidade do pós-modernismo é mostrar que não há uma verdade absoluta. Tá, e o antiédipo? Que a discussão aqui é sobre o antiédipo especificamente, não sobre o pós-modernismo. Então, o Anti-Édipo, ele é uma obra muito interessante na qual Deleuze e Guattari fazem uma crítica ao conceito de edipiano de Freud. O que é o conceito edipiano de Freud? É o conceito, basicamente, no qual Freud construiu boa parte da sua fama, né? Um dos conceitos mais famosos aí da psicanálise, que é um conceito que tem seu nome derivado aí do rei Édipo, que é uma figura da mitologia grega, né, da dramaturgia grega. E o rei Édipo, ele é uma figura basicamente que mata o próprio pai, porque ele, sem saber que esse pai era o próprio pai dele, ele só achava que ele estava matando um rei, um poderoso que ele não sabia quem era. Ele foi abandonado pelo próprio pai, pela própria família. Então ele se apaixona por aquela que é a mulher do pai dele, pela própria mãe, e ele mata o próprio pai para ficar com ela. Só que quando ele descobre que ele matou o próprio pai e que ela era a mãe dele, ele fica louco e ele mesmo se cega. Ele fica com uma maldição aí que os deuses impõem nele, tudo mais. Então, o Édipo ele é uma figura trágica na cultura grega, e o complexo de Édipo freudiano, ele basicamente traz essa ideia. O Freud ele leu o Irmãos Karamazov, entre outras obras, e no Irmãos Karamazov tem uma das principais acontecimentos da trama é um suposto assassinato que o Dmitri teria realizado com seu pai, teria matado seu pai. Então, lendo essa obra e inspirado pela cultura grega, o Freud cria a ideia do complexo de Édipo, que é algo que todo ser humano tem, de certa forma, né? Todo ser humano do sexo masculino. E o complexo de Édipo seria essa tendência natural a ter desejos afetuosos pela mãe e a querer substituir o pai como figura de liderança ali. Ou seja, agora a figura mais masculina passa a ser o filho, que vai se tornando jovem e mais viril, e não o pai, que está se tornando mais velho e, de acordo com a neurociência e tudo mais, vai tendo uma defasagem de testosterona e tudo mais, todos os fatores aí que estão atrelados ao envelhecimento. Ok. E para que isso nos interessa? Basicamente pelo seguinte: o que isso tem a ver com IA? O Anti-Édipo, ele é uma obra em que Deleuze e Guattari vão criticar essa ideia do complexo de Édipo como o principal ferramenta para explicar
o desenvolvimento da psique humana. Então eles vão criticar a ideia de que justamente de que a psicanálise se pautou muito nesse modelo freudiano e muito na ideia de que, entendendo a infância, entendendo o complexo de Édipo, a gente vai entender os desdobramentos do resto da vida, da personalidade e tudo mais. Então, o Anti-Édipo surge como essa obra na qual Deleuze e Guattari estão realizando uma crítica ao complexo de Édipo. E o complexo de Édipo ele tem um conceito muito importante nele, que é o conceito da falta, um conceito muito importante para a psicanálise, sobretudo freudiana. A falta, como o nome sugere, aqui vamos tratar de termos leigos, não seremos altamente técnicos, mas a falta, como o nome sugere, é uma ausência, é a gente não ter alguma coisa, é alguma coisa estar faltando. E, basicamente, o Deleuze e o Guattari vão falar assim, essa perspectiva da falta não é o único jeito de a gente explicar o inconsciente. O inconsciente não é só um mecanismo de complexos e de sentir falta, ele também é um mecanismo positivo, não só negativo no sentido assim da negatividade como ausência, faltar coisas, mas ele também positivo, ou seja, ele constrói coisas. O inconsciente gera coisas, cria coisas. Coisas que não ficam só no mundo do inconsciente, mas estão no mundo real. Produtos, produzem. Ou seja, o inconsciente é capaz de produzir. O inconsciente, portanto, ele funciona como uma usina. Como uma usina de produção de ideias, de conceitos, que não é limitada. É uma usina esquizoide. É uma usina que não fica limitada a conceitos de normalidade. É uma usina ampla e infinita e que, portanto, tem esse elemento esquizoide inerente a ela. O que o Deleuze e o Guattari vão falar é basicamente o quê? Que o nosso inconsciente é uma máquina, é uma usina de produção e que nosso inconsciente são máquinas desejantes. É isso que a gente tem no nosso inconsciente, né? Então, o nosso inconsciente ele é capaz de realizar mudanças produtivas na própria realidade, né? Ou seja, ideias que surgem do nosso inconsciente vão causar mudança na realidade. E aqui eu não quero adentrar muito fundo nisso, porque existe toda uma explicação do porquê eles estão partindo dessa ideia para gerar uma crítica da ideia de sujeito, da colocação da ideia de sujeito como entidade primária do eu, ou da existência, da ontologia, ou qualquer coisa assim. Então, eu não estou entrando nesse mérito aqui. O que eu estou basicamente tratando com vocês é o seguinte: o Anti-Édipo vai mostrar que o inconsciente produz. Ok, o inconsciente é capaz de produzir não só ideias, mas ideias que se materializam e realizam mudanças na realidade. Só que essas ideias, essa vazão de produção, ela vem do desejo. É o desejo que faz com que o inconsciente produza. Ou, se não é que causa a produção, ele está atrelado a todas as etapas da produção. Então, produção e desejo são faces de uma mesma moeda aqui. Desejo, então, é uma instância positiva, não negativa, ou seja, não dá falta, em que não há um controle, é um fluxo infinito, ou seja, não há uma restrição sobre o desejo em si. Quando a gente considera o desejo como essa entidade não metafísica, porque aqui nós estamos novamente tratando do pós-modernismo, nós estamos falando de metafísica, nós estamos falando só de entidades da própria ciência, da própria sociologia, filosofia, mas sem adentrar no mundo metafísico. Mas, basicamente, vamos entender o seguinte: o que eles estão querendo dizer é o desejo, que dá origem às produções do inconsciente, que é o principal fator que cria o inconsciente e a personalidade, que aí lembra muito a ideia de vontade de poder, por exemplo, do Nietzsche, mas o desejo,
ele não tem limites. Ele é uma força incontrolável e sem uma direção certa. Ele vai para qualquer canto. E ele não tem controle, não tem limites. Esse desejo, quando a gente pensa nele conectado ali no inconsciente, conectado como uma máquina mesmo, o desejo não tem limites. E o que limita esse desejo são instituições, criações culturais, sociais, leis, determinações que definem um campo de normatividade no qual o desejo pode ser exercido dentro do que a gente considera aceitável e normal. Então, isso ajuda a explicar por que práticas, por exemplo, que antes eram consideradas negativas, hoje são consideradas positivas, e práticas que antes eram consideradas positivas, hoje são consideradas negativas. Isso tudo está atrelado ao fato de que o desejo em si é uma força esquizoide em constante mudança. Tá, deu para entender isso. O desejo, então, é o principal fator criador do nosso inconsciente, não é a falta e sim o desejo. E o desejo ele não tem limites quando considerado aí nessa conexão com o inconsciente. Ele pode ir para qualquer direção, ele pode ir para qualquer magnitude, qualidades, etc. Então não há limites para o desejo. Ok. Mas, embora o desejo não tenha limites no seu fluxo do inconsciente, quando a gente traz para o consciente, né, quando ele vem para o mundo material, ele é limitado por aquilo que a gente falou, leis, determinações, questões culturais, sociais, etc. Legal. E o que acontece quando surge uma nova tecnologia disruptiva nesse cenário que o Deleuze e Guattari estão analisando? Que é o caso da inteligência artificial. E aqui começa a ficar realmente a aula sobre inteligência artificial de fato. Então, para o Deleuze e Guattari, a nova tecnologia, e é isso que acontece frequentemente com o capitalismo, eles vão analisar, eles vão falar que existe uma tendência inerentemente esquizoide no capitalismo. E essa tendência vem do fato de que os fluxos de desejo, como eu expliquei para vocês, são inerentemente esquizoides, infinitos, sem um direcionamento, sem uma racionalidade organizadora e estruturante. Tá? Então, se os fluxos de desejo são infinitos e tudo mais, o que acontece é o seguinte, quando a gente cria uma nova tecnologia, ela é justamente fruto do desejo inconsciente. Ela é um produto que surgiu da usina de ideias inconscientes e veio para o mundo material. Esse novo produto, essa nova tecnologia disruptiva, cria um vácuo de possibilidade em que agora esse novo desejo o mesmo desejo, né? O desejo como essa unidade, mas o desejo agora influenciado por um novo campo de possibilidades que foi aberto por essa nova tecnologia, há uma pequena janela de tempo em que o desejo ele se torna muito mais esquizoide do que o normal. Ou seja, a realidade, o capitalismo, ele oscila entre fluxos de maior ou menor coeficiente esquizoide, basicamente. Então, quando tem o surgimento de uma nova tecnologia disruptiva igual a IA, o que acontece é que a sociedade se torna mais esquizoide, vamos dizer assim. E agora abrem campos de possibilidades em que a gente vê o quê? Novos golpes, novos usos indevidos da IA, novas possibilidades de a gente enganar pessoas, de fazer mil usos ruins e indevidos e usar para nossos motivos mesquinhos aquela nova tecnologia. Até que vem quem? Vem as autoridades e criam uma barragem, né? A sociedade civil, etc., cria uma barragem para conter o fluxo esquizoide e ditar um ambiente de normalidade e normatividade em que é possível exercer esse desejo
agora materializado. Muito complexo, blá blá blá, pós-modernista, mas o que eles estão querendo dizer é muito real. Eles estão querendo dizer o seguinte, que quando a nova tecnologia surge, e ela surge através de um processo em que o desejo está buscando se libertar das garras, da barragem que foi imposta anteriormente. Então perceba o fluxo. O ser humano vai lá e cria as questões culturais, cria as leis, cria a cultura. Só que o desejo é infinito. O desejo vai lá e quer passar as leis, quer fazer mais coisa. Aí ele vai lá e consegue, ele cria uma nova tecnologia. Só que essa nova tecnologia gera um amplo espaço para atividade esquizoide, para comportamentos, por exemplo, a psicose do ChatGPT, os deepfakes, as pessoas sendo enganadas, os golpes e etc. Tudo isso é criado esse espaço novo para o desejo correr solto. E aí vem a cultura e se iguala, agora trazendo mais leis e abarcando de novo e delimitando o espaço em que o desejo é aceitável. Então você pode usar a IA até aqui. Além você já não pode, porque além é crime. Percebo que muito do conceito de crime e da evolução do direito e da sociedade vem dessa dinâmica entre o desejo inconsciente e a sociedade cultural que quer reprimir esse desejo. Vamos lá atrás, vamos imaginar a vontade de se tornar o líder e de matar todos para for preciso para chegar nisso. Perceba que era algo muito mais comum no passado. A sociedade foi impondo restrições, breques, defesas, proteções contra o desejo, contra esse tipo de desejo. Então, o desejo, que é essa entidade fluida, infinita e esquizoide porque não racional, ele é contido pelos fluxos da racionalidade, mas ele não está dentro da racionalidade. Então a racionalidade vem e determina assim, esse é o campo de racionalidade em que é normal fazer tal coisa. Esses são os usos legais que se faz com a IA. Então, em termos de diagnóstico, o que isso nos mostra sobre o futuro da IA e nos ajuda a predizer sobre o futuro da IA? Nos ajuda a predizer o seguinte, que, primeiro, vai haver uma onda de regulamentações, uma onda forte de tentar segurar, porque a gente está vivendo um momento agora o quê? Do desejo esquizoide. A gente está vivendo um momento em que a IA está livre para fazer qualquer coisa praticamente. Então a gente consegue dar golpes nos outros se quiser com IA, a gente consegue fazer a IA do job se quiser, a gente consegue fazer qualquer coisa com a IA praticamente, incluindo as coisas mais mesquinhas que a gente deseja fazer. Por outro lado, a gente a gente está vendo um movimento já da sociedade civil de controlar esse desejo, controlar e delimitar o que é normativo, delimitar até onde pode ser usada a IA e o que passa a ser crime. Até aí é um movimento que a gente já está vindo, ainda a gente não está prevendo nada, a gente já sabe que isso está acontecendo. De um lado está tendo a bolha da IA que se fala, e de outro está tendo o movimento contrário de tentar segurar a IA e só permitir a IA em locais seguros e etc. Mas se a gente for no passado e analisar o que aconteceu, a gente vai ver que o desejo, por mais que a gente tente, ele não pode ser contido. E, por outro lado, a sociedade sem as regras fica à mercê dos puros desejos. Então, nenhum dos dois pode acontecer sem. O que vai acontecer no futuro, pelo menos no futuro próximo, aí, é um espaço cada vez mais rápido de evolução entre esses dois ciclos. Porque o que está acontecendo agora é que o desejo não mais aguarda, às vezes centenas, milhares de anos para realizar grandes mudanças. A gente está tendo uma mudança quase todo dia. E a sociedade civil, a lei, etc., está tendo uma grande dificuldade de acompanhar, mas ela vai ter que começar a sofrer uma aceleração. Então a gente está tendo esses processos de aceleração em todos os campos do conhecimento humano, em todas as áreas da criação de informações, de dados, etc. E o direito e as leis não vão ficar para trás,
também a gestão também não vai ficar para trás. O ritmo de inovações e o ritmo de busca de controle dos desejos, dos fluxos de desejo vai se tornar cada vez mais acentuado. E uma coisa interessante aí a se pensar é como a inteligência artificial é um fluxo de pensamento em máquina, como que ela se insere nesse fluxo do desejo das máquinas desejantes e como que ela se insere no processo de regulação dela mesma. Porque pensa que pela primeira vez a gente tem um mecanismo aí que ele consegue sugerir limitações para ele mesmo. Né? A gente tem o famoso paradoxo da pedra. Pode Deus criar uma pedra que ele mesmo não pode erguer? É um paradoxo. Como que ele vai criar uma coisa que ele mesmo não pode fazer? A IA consegue criar uma restrição que ela mesma não pode pular, enfim, que ela não pode burlar. Então vejo que a gente já começa a ter um monte de questões éticas interessantes surgindo disso aí, e questões que vão desdobrar mais essas investigações dos pós-modernistas e pós-estruturalistas. Mas o que a gente tem aí no futuro, nos próximos 5 anos, é, de um lado, um campo cada vez mais aberto de possibilidades, com o desejo esquizoide correndo solto, de outro, a sociedade tentando controlar isso, mas ficando cada vez mais complexo controlar isso, mais difícil, e talvez uma integração em que a própria IA comece a tentar integrar esses dois fluxos para auxiliar os seres humanos. Sobre a questão aí das Big Techs e de como que isso vai se desenvolver ainda é muito incerto, né? Comparando com o consumidor comum, com nós aqui. Mas a tendência é que justamente os graus de controle vão deixando a ferramenta mais confiável, vão delimitando o desejo até que ela se torne a ferramenta padrão que vai ser utilizada em toda a indústria. Ou seja, a previsão que eu faço aqui para a IA é justamente essa, que estourar a bolha da IA não vai derrubar a IA. Ou seja, se a IA, as empresas, aí a maioria dessas empresas que hoje são de IA quebrassem e a gente tiver uma bolha da IA estourando, a meu ver, isso em si não é suficiente para impedir o desejo esquizoide que já se encaminha para esse caminho e, portanto, a tendência é o quê? Que os mecanismos de regulação vão tornando, ao longo dos próximos 2 a 5 anos, a IA um novo padrão tecnológico em toda a indústria. A IA, por enquanto, ainda não consegue ser assim, porque ela não é 100% confiável. Mas a combustão também não era. A internet também não era. Enfim, todas as tecnologias que foram disruptivas também não eram no início, até que se tornaram realmente confiáveis. Então, a tendência é justamente essa. A gente está vivendo ainda